Hoje no Paraná S.A. temos o prazer de entrevistar o Dr. Caetano Marchesini, mestre em cirurgia clínica pela Universidade Federal do Paraná, tem 208 artigos publicados pelo mundo afora e é um dos grandes especialistas em cirurgia bariátrica nesse país. Caetano, obrigado pela sua presença. Para mim é um prazer estar aqui com você, Ricardo. Caetano, a gente não poderia abrir a entrevista sem puxar as origens aí da sua formação e do seu pai, médico João Batista Marchesini, que em 82, abrindo a clínica, depois de 3 anos morando fora, Estados Unidos e Inglaterra, voltou para Curitiba, abrindo a clínica João Batista Marchesini. A clínica Marchesini, ele esteve nos Estados Unidos na década de 70, final da década de 60, chegou no Brasil em 72. E em 72, então, ele começou as atividades aqui no Brasil, depois de uma formação longa Estados Unidos e Inglaterra, e veio para o Brasil com muitas novidades. Na época, comecinho da década de 70, o Brasil ainda estava engatinhando algumas tecnologias e o mundo estava fervendo ainda. Então ele trouxe muitas coisas novas na época, com essa bagagem que ele já formou fora do Brasil. Ele é formado pela nossa Universidade Federal do Paraná e é filho da terra aqui, filho de Curitiba, nascido na cidade. Foi o grande exemplo e daí toda essa sua origem e paixão pela medicina e com o mesmo grau de especialização que ele buscou? Sem dúvida nenhuma. A minha história cirúrgica é muito interessante. Eu fui criado num ambiente onde o meu pai falava de cirurgia a vida toda, mas eu fui criado para ser engenheiro. Eu tenho uma história familiar de muitos engenheiros e eu deveria ser um engenheiro na família. E um dia um colega me pediu, eu já era adolescente, já entrando na fase pré-cursinho, me pediu se eu poderia levá-lo a ver uma cirurgia do meu pai, porque ele queria ser cirurgião. E à época, cirurgias você podia ver atrás de vidros, tinha isso em Curitiba, hoje não tem mais os centros cirúrgicos, e eu fui levar esse meu amigo ver uma cirurgia. O curioso foi que eu nunca tinha visto uma cirurgia na minha vida, e na época não tinha vídeos como tem hoje, essas coisas, facilidade de imagem. E o que aconteceu foi que esse meu amigo passou mal e eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero fazer na minha vida. Foi amor à primeira vista. E a partir dali, lógico que o exemplo do meu pai vem me trazendo, me impulsionando todos os dias da minha vida, desde então. Dr. Caetano Marchesini, atualmente já deu aulas e palestras em mais de 10 países e inúmeras cidades mundo afora. Caetano, essa parte da sua carreira, como é que você tem conseguido administrar médico, cirurgião, projetos sociais apresentados junto ao governo estadual, que falaremos depois, e ainda toda essa agenda de viagens? A agenda de viagens, o que acontece com essas viagens, para mim essas viagens são muito mais do que só apresentar aulas. Eu falo que o fato de você ter o privilégio de ser convidado a dar aulas no exterior, isso é um privilégio, isso nada mais é do que o retorno de muito trabalho e muita dedicação e muita seriedade no que você faz. Mas o privilégio de você estar fora é você estar em contato com pessoas que vão te ensinar muito. Então eu aproveito esta pequena parcela do que eu posso passar do meu conhecimento para absorver muito do que eu tenho nesses encontros. Porque como professor convidado, muitas vezes a gente tem alguns privilégios de estar junto dos outros professores e a conversa fica mais solta e as aulas não são tão duras como as aulas. E para mim isso é maravilhoso. Então eu tento sempre conciliar da melhor forma para aproveitar e maximizar o meu aprendizado nessas oportunidades. Além da cirurgia bariátrica e todas as teses e enfrentamentos que você faz com relação aos seus projetos, a medicina brasileira lá fora hoje é destaque? Algumas áreas da cirurgia, da medicina brasileira são muito respeitadas fora. A área de transplante de medula óssea é muito respeitada fora do Brasil. A área de cirurgia cardíaca é muito respeitada, a neurocirurgia, a área de cirurgia bariátrica. Hoje, para você ter uma ideia, o Brasil é o segundo país no mundo mais respeitado dentro da formação de trabalhos científicos, de discussões clínicas, de aulas da cirurgia bariátrica e outras áreas pontuais. O Brasil é o país das incongruências, dos extremos, né? Como nós temos, por um lado, as sumidades em várias áreas da medicina, nós temos também falhas e grandes vazios em outras áreas no Brasil, infelizmente. Num país com uma estatística de 22 milhões de obesos,
e até agora registrado um índice de 80 mil cirurgias por ano. O que é o futuro da cirurgia bariátrica no país? Esse é um tema que talvez você falou que vai abordar depois e que é hoje a nossa preocupação principal, é a obesidade. Hoje são 22 milhões de pessoas que já precisam fazer a cirurgia. Se você tentar computar o número de pacientes doentes, pessoas doentes com obesidade e que precisam fazer a cirurgia pelo número de cirurgiões no Brasil, 22 milhões não há cirurgião no mundo que possa fazer esse número de cirurgias, porque é um número móvel, ele cresce, ele está crescendo. A maior preocupação nossa hoje é que quase a metade das pessoas no Brasil hoje já estão com sobrepeso, quer dizer, elas estão acima do seu peso. E que mais da metade das crianças já estão obesas. O que quer dizer isso em termos práticos, em termos de perspectiva? Nós estamos criando uma legião de pessoas doentes. E um país doente não tem como progredir de forma adequada. Então isso é muito sério. Por isso que nós levamos um projeto agora, recentemente ao governo do estado, e estamos pleiteando levar agora ao governo federal o mesmo projeto com algumas implementações de combate à obesidade. Quais são os cenários de abordagem desse projeto que você levou ao Palácio Iguaçu em 2014? O projeto se baseia em alguns pilares. Quais são esses pilares? O primeiro pilar, nós temos que lembrar que o grande problema da obesidade está em casa, com as crianças. Então nós temos a educação. Então, exatamente, educação familiar. E nós temos projetos muito interessantes de educação familiar hoje que estão funcionando bem. Um deles que eu gosto de citar é o projeto do Detran, por exemplo, que você vê as crianças hoje chamando a atenção dos pais. Papai, você furou a fila, furou o sinal. Papai, você está em cima da faixa de pedestre. Então, são elas que vão trazer a educação para casa. Você escova o dente com a torneira aberta, teu filho vai lá e fecha a torneira. Fecha a torneira, exatamente isso. A mesma coisa para a obesidade. Então, a ideia é criar uma matéria chamada educação alimentar, onde essa educação alimentar ela vai ter um formato horizontal. O que quer dizer isso? Ela vai ser dada, lógico que vai ser em idade pré-escolar e escolar, que seria aproximadamente dos 5 aos 11 anos de idade, 5, 6 anos aos 11 anos de idade, e é a mesma professora que faz isso. Então ela pode abordar a obesidade, a educação alimentar, durante as matérias gerais, história, geografia, a importância da obesidade no convívio, na atividade física. Então, fazer com que aquilo seja uma matéria dada que a criança possa entender, lógico, no começo de uma forma bastante lúdica, e você acrescentando ciência à matéria até os 11 anos de idade. E de forma que a criança tenha lição de casa para levar, que ela possa exercer esta tarefa em casa com os pais, desde cozinhar junto com a família, até fazer atividades físicas com a mãe e com o pai e estimular com que a coisa mude. Realmente, nós temos que ter uma semente dentro da casa, não adianta só sair da escola, ficar na escola. Que outras classes uniram-se a você em detrimento desse projeto aí? Isso. Para nós podermos levar o projeto pro governador, que foi o primeiro projeto que nós levamos, nós criamos uma frente chamada Frente Paranaense de Combate à Obesidade, onde essa Frente Paranaense seria formada por representantes de atividades ligadas à obesidade e obesidade infantil, que seria o Conselho Regional de Educação Física, a Sociedade Paranaense de Cardiologia, Sociedade Paranaense de Endocrinologia, Sociedade Paranaense de Nutrição, enfim, todas que trabalham nessa área, associado as empresas que trabalham na área de saúde também, que nós chamaríamos elas para trabalhar juntos, as empresas alimentícias que estivessem dispostas a trabalhar a favor do que nós queremos, né? E também as empresas associadas à área de saúde, que são os planos de saúde, que também não querem seus clientes obesos, porque isso gera custos. Então, para haver um interesse comum, para que nós pudéssemos levar todo esse interesse a uma finalidade, que chamaria-se Frente Paranaense de Combate à Obesidade. Em paralelo a isso, uma frente parlamentar. Daí nós levamos para um deputado estadual também, foi entregue, foi feita audiência pública, foi discutido em audiência pública, foi muito bem. O deputado hoje está levando esse projeto adiante, esperamos que esse ano funcione. Dentro do projeto, outras coisas interessantes, Ricardo, a primeira delas é o selo da saúde, ou selo verde, uma certificação de alimento saudável. Então nós montaríamos aí critérios
E a empresa que fabrica esses alimentos vai ganhar um selo verde, 100% recomendável como alimento saudável. Isso é muito bom. E dentro desse projeto do selo, a gente pede que na frente desses pacotes de alimentos que geralmente vêm industrializados, que conste a quantidade total de calorias. Hoje, se você observar esses pacotes hoje de alimentos, atrás está escrito assim, se você olhar atrás e falar, quantas calorias tem? A pessoa olha atrás, mas tem só 100 calorias. É que tem uma pegadinha ali que diz um pouco em cima, diz assim, por porção. Fracionado. Então a porção é 30 gramas. Então ele tem 100 calorias cada 30 gramas. Se o pacote tem 800 gramas, você tem mais de 1000 calorias. E a pessoa acha que está comendo 100. Então a pessoa tem que saber matemática básica, não é obrigatório. A pessoa tem que saber na frente, escrito, este pacote contém 1.500 calorias. Este pacote que contém 300 calorias. Né? E o selo saudável vai dizer se essas 1.500 calorias são saudáveis. Enfim, existe caloria boa e existe caloria ruim. Né? A parte mais, talvez, polêmica de todo o projeto, é um projeto grande, nós não vamos falar sobre todo ele, é a parte de tributação. Hoje, mais de 72 países no mundo tributam alimentos calóricos. Lógico que existem critérios. Já diferenciam para poder, digamos assim, não vai coibir, mas vai fazer a pessoa pensar melhor na hora de gastar seu dinheiro no alimento não saudável. A nossa ideia é arranjar, através dessa tributação diferenciada, que a gente possa converter a tributação do alimento não saudável para o alimento saudável. O que quer dizer isso? Hoje, se você for ver um pacote de bolacha recheada, custa em torno de R$ 1,30. Um pacote com 4 maçãs custa R$ 7,00. Não tem como competir no lanchinho da criança. Exatamente, quer dizer, é muito mais fácil para a mãe jogar um pacote de bolacha recheada do que botar uma maçã, ou mesmo uma maçã em um sanduíche natural. E a maçã tem que ensinar que é gostoso. Exato, né? Ainda esse. E outra coisa, a conta tem que fechar em casa, né? Porque nós estamos pensando na população geral. E a população que mais sofre com a obesidade e que é mais obesa, Ricardo, é para a população menos favorecida. O Conselho Federal de Medicina elege a cirurgia bariátrica hoje com uma residência a ser feita em 2 anos, dando a possibilidade da universidade criar essa residência. Essa é a efetivação total de que é uma necessidade do brasileiro recorrer a isso e ter profissionais capacitados especificamente? Sem dúvida, eu acho que até demorou um pouco, porque os processos, isso é mais um processo político de entendimento do que um processo social. Quando você tem uma determinada área em que ela vai se tornar uma especialidade, ela tem que passar por esse processo de conceituação, de discussão e mesmo até a discussão de entendimento que realmente ela é necessária. Hoje a cirurgia bariátrica, ela passou por todo esse processo e ela é entendida como uma área de atuação. É um passo antes de virar especialidade. É necessário? Já inúmeras universidades já fazem cirurgia bariátrica há muitos anos. Se você for ver hoje o Paraná, só para você ter uma ideia, é o 2º estado que mais faz cirurgia bariátrica no Brasil. Dos 5 maiores serviços do Brasil que fazem cirurgia bariátrica, 3 estão no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. O Paraná hoje ele é privilegiado, as filas do SUS são muito rápidas no Paraná, ao contrário de outros estados que a gente vê na imprensa, tem 4.000 na fila, 5.000 na fila, 2, 3 anos de espera. No Paraná esse não é o problema. Mas estas filas de 5.000 pessoas, de 3, 4 anos de espera, demonstram a necessidade, porque existe um limite de obesidade, Ricardo, que a partir daquele ponto, nenhum tratamento será tão efetivo quanto a cirurgia. Por isso que a nossa ideia é não deixar chegar lá. Eu hoje trabalho no final da linha, eu estou lá no ponto final. É lá onde a pessoa já passou por todos os processos, traumas, frustrações, obeso por inúmeras razões, e a única coisa que eu posso oferecer para ele é uma cirurgia. Alguns pré-requisitos da cirurgia são a evolução do quadro, o quadro atual, outras doenças que já possam acontecer devido ao sintoma e tratamentos anteriores que não deram resultado e, obviamente, fracassaram. Para quem está nos ouvindo, não é mais motivo o medo para você não fazer uma cirurgia dessa, né? Não, absolutamente. Hoje os serviços, lógico que existem bons serviços e maus serviços, como em todas as áreas, infelizmente, de trabalho hoje.
Tem bons dentistas, maus dentistas, e na medicina não é diferente com cirurgião ou com o mesmo médico do dia a dia. Desde que o paciente procure um serviço que seja referência, e hoje com a internet a gente vê inúmeras informações entre os próprios pacientes, possa entender que existem poucas complicações. Hoje os números destes serviços de qualidade hoje, a mortalidade, a chance de você morrer numa cirurgia de obesidade é a mesma que a chance de morrer, por exemplo, numa cesariana, que é muito baixo. É a chance de morrer numa cirurgia de vesícula, que é muito baixo. Então, os riscos de morte de uma cirurgia dessa hoje, feito em serviços de excelência, é muito baixo. Então, justifica-se fazer a cirurgia. Né? O benefício da cirurgia em relação às doenças que você comentou, como diabetes, hipertensão, apneia do sono, doenças articulares, são infinitas. É impressionante como a diabetes chega a desaparecer em 70% dos casos. A gente não sabe por quanto tempo que vai ficar sem diabetes, mas existem pacientes que são operados há mais de 10, 15 anos que nunca mais voltaram a ter sua diabetes. Então, a gente sabe dos benefícios da cirurgia e sabe que por enquanto e provavelmente nos próximos 20 anos, é um movimento que não vai acabar, da cirurgia bariátrica. Existe uma figura bastante interessante que eu vi nas pesquisas com um ser humano, né, numa foto de raio-x e 19 colocações em volta dele dos benefícios que a cirurgia causa. E 3 estatísticas, os índices eu vou falar literalmente, me impressionaram muito. 89% na diminuição do risco de morte em 5 anos. 83% na diabetes tipo 2. Né? E 82% em doenças cardiovasculares. Os índices de redução e os benefícios são enormes. Esses valores que você falou, eles estão sendo atualizados agora, porque nós estamos acompanhando esses pacientes com o passar do tempo. Hoje existe um movimento muito grande entre os cirurgiões bariátricos, endocrinologistas, cardiologistas, se colocando mais ciência ainda no estudo destes pacientes, porque se realmente a cirurgia se mostrar, e é o que ela vem se mostrando, tão eficiente como ela e provavelmente, por isso que eu disse, ela vai perdurar mais do que nós esperávamos, porque realmente esses números impressionam e o nosso dia a dia de consultório, vendo o paciente voltar depois de 3 meses, 6 meses, 8 meses depois com 70 quilos a menos, sem a diabetes, dormindo bem, esta morte iminente que você fala, a obeso mórbido, por natureza, uma pessoa que é obesa mórbida, só o fato de existir, ela já tem 10 vezes mais chance de morrer que uma pessoa normal. Se ela tiver agregado a isto diabetes e hipertensão, vai para 40 vezes. Então, é impressionante o que a cirurgia faz. E eu, logicamente, você está vendo pelo jeito que eu falo, que eu sou entusiasta, porque como nós temos uma incidência muito baixa de complicações, com resultados que são muito favoráveis, isso eu gostaria de ressaltar que é um trabalho não só meu, mas de uma equipe toda. Nós temos aí nutricionistas, endocrinologistas, fisioterapeutas, psiquiatras, porque a obesidade é muito mais complexa do que só cortar e costurar. E por ter uma equipe hoje muito coesa, uma equipe muito integrada, eu tenho hoje orgulho de falar dos nossos resultados. Nós tivemos a oportunidade de ver numa outra pesquisa inglesa, publicada em janeiro desse ano, uma frase que nos chamou muito a atenção, falando que o obeso saudável não continuará por muitos anos um obeso saudável, e daí ela dá todos os indicadores e estatísticas. Em que momento eu, obeso, na minha vida, tenho que entender que está na hora de buscar o tratamento? A partir do momento que você tem obesidade, digamos, você não tem nenhuma doença, não tem diabetes, não tem hipertensão, mas você tem obesidade mórbida, que é o índice de massa corporal igual a 40, que o índice de massa corporal é um índice fácil de calcular. Você pega teu peso em quilogramas, divide pela tua altura em metros, o resultado divide pela altura em metros vai dar um número. Se estiver em cima de 40, você já tem obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, há 2 anos e 3 anos atrás, a obesidade já foi incluída como doença. Então você já é doente. Né? Só para entender o que é doença, por que você é doente. A obesidade é um estado inflamatório do corpo. É como se você, quando bate teu joelho fica inchado, inflamado, você manca. Você imagina teu corpo inteiro assim. Então você está, sem você sentir,
nesse estado inchado, inflamatório. Uma patologia instalada. Com uma patologia instalada que progressivamente vai começar a minar os seus órgãos do corpo. E os principais são o quê? O pâncreas, que é a diabetes, normalmente começa por um processo inverso, você começa a acumular muita gordura nos músculos, a insulina que o pâncreas produz não consegue chegar no músculo e o pâncreas começa a ter que produzir mais insulina. Faz resistência à insulina, o pâncreas começa a entrar em falência, diabetes. Essa mesma gordura começa a se depositar nas artérias, as artérias começam a se enrijecer, hipertensão arterial. O teu peso começa a fazer grande massa sobre as tuas articulações inferiores, hérnia de disco, problema de quadril, joelho e tornozelo. Você começa a ter problemas para o teu músculo do tórax, para abrir e fechar a tua respiração, roncar, apneia do sono. Então, ela é uma doença global que começa a comprometer os órgãos de forma lenta. Lembrar sempre assim, se você tem obesidade mórbida e já está começando a acordar cansado de manhã, dificuldades, falta de ar para pequenos trechos, você ficar de olho na tua glicemia, ficar de olho na tua pressão alta e procurar ajuda o quanto antes. Porque quando a doença se estabelece, isso é interessante você saber, quando você é diagnosticado de diabetes, 50% do teu pâncreas já morreu. Tão alto assim o índice. 50% do pâncreas já acabou. Então nós temos metade dele para trabalhar ainda. Quando você diagnosticou hipertensão arterial e começou a ter hipertensão arterial, dali para frente as tuas artérias começam já a enrijecer cada vez mais e você começa a não conseguir mais reverter. Porque os índices de reversão dessas doenças, Ricardo, são melhores quanto mais precoce as doenças são tratadas. Caetano, pegando todos esses índices assustadores, aí não tem saída. Eu tenho que voltar para a sala de aula no ensino básico, fundamental, médio e instruir a população, a atividade física, a alimentação e a disciplina de uma vida regrada. E dar oportunidade para que o alimento seja de fácil acesso. Chegue. Fácil acesso, esse é um problema. Outra coisa interessante do projeto são alertar as mulheres grávidas. A gestante, Ricardo, que ela é obesa, geralmente elas engordam muito na gestação, a gestante que é obesa, ela já passa esta característica de doença inflamatória para o seu feto, para o bebê. Então o bebê já nasce com características e predisposições devido à gestação obesa. Então a mulher grávida também não pode ficar obesa. Quando a gente era mais novo, lembra? Era desculpa para as mulheres. Agora eu estou grávida, agora eu posso tudo. Pode, menos comer. Tem que ter uma dieta balanceada, cuidar da saúde, fazer atividade física. A regra é a mesma para todos. Gestação saudável. Você hoje está representando o Brasil em instituições, aí como membro de instituições internacionais dentro da área médica e no Brasil em várias. Qual o seu grande papel aí? Na sociedade hoje que eu mais atuo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, hoje eu faço parte do corpo executivo da sociedade e atualmente eu sou presidente do próximo Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que vai acontecer em Belém do Pará em outubro desse ano. Sou eu que estou organizando toda a parte científica do Congresso, as palestras, convidando palestrantes do exterior. A gente faz muita esta diplomacia internacional de estar em contato com esses convidados e poder agregar o Brasil. Este é outro problema quando você faz um congresso em um país continental como o Brasil, né? Tentar, como vai ser em Belém do Pará, fazer com que o congresso seja interessante o suficiente para aquele que mora no Chuí ou lá em Porto Alegre, sair de lá para ir para Belém do Pará para participar do congresso. Nós estivemos aqui hoje com o médico e cirurgião Dr. Caetano Marchesini, numa verdadeira aula sobre obesidade, educação e cirurgia bariátrica. O Paraná SA retorna semana que vem com mais uma personalidade e uma instituição que estão transformando o Paraná e o Brasil.